Amém. Meus queridos irmãos, uma boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. É um prazer poder servi-los mais uma vez com a palavra de Deus. Nós estamos em uma conferência teológica, vamos falar hoje à noite, se o Senhor permitir, a respeito da doutrina do pecado. O nosso tema específico será pecados reais. E para pensar sobre esse texto, sobre esse tema, eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, e nós estaremos lendo a partir do verso 18. Romanos, capítulo 1, a partir do verso 18. Pensaremos a depravação total do homem sob a perspectiva do pecado real. O que isso significa? Quais são as implicações para a nossa vida? Então essa será a nossa ambição hoje à noite, em nome de Jesus. Que Deus possa falar ao nosso coração. Amém? Romanos, capítulo 1, a partir do verso 18, a palavra do Senhor nos diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Por isso, ou por causa disso, Deus os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro que é contrário à natureza. De modo semelhante, os homens também deixaram o contato natural da mulher e se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, dolo, malignidade, difamação, calúnia, aborrecimento de Deus, insolência, soberba, presunção, invenção de males, desobediência aos pais, insensatez, perfídia, falta de afeição natural, falta de misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte as pessoas que praticam esse tipo de coisa, eles não apenas as cometem, mas também aprovam aqueles que se comportam dessa maneira. Amém, meus irmãos? Que Deus possa propor a sua palavra ao nosso coração. Nós já recebemos uma palavra de oração, contudo eu gostaria de orar um pouco mais com os irmãos hoje à noite. Em nome de Jesus. Vamos orar. Meu Deus, nós te amamos com toda a força do nosso coração. Que o Senhor possa, ó Pai, nos ser propício hoje à noite e nos ensinar, ó Deus, algo acerca dessa doutrina que é tão importante. Porque se nós não compreendermos o pecado em toda a sua vileza, em toda a sua crueldade, em toda a sua maldade, nós não teremos melhores condições de valorizarmos aquilo que foi feito por nós na cruz do Calvário. Portanto, ó Deus, que o Senhor possa, à luz da Tua palavra, nos ensinar quão vil é o pecado e também quão magnífica é a Tua cruz, para que dessa forma nós possamos, ó Deus, nos regozijar cada vez mais em Ti. É assim, ó Pai, que nós oramos e confiando no mérito do Teu Filho, nós Te agradecemos. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos,
para muitos dos nossos arraiais evangélicos, a epístola que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Roma é o mais belo documento que saiu da pena do apóstolo Paulo. Eu creio que Romanos é provavelmente o documento do Novo Testamento preferido da cristandade de um modo em geral. Romanos, na minha maneira de ver, de fato é magnífico, eu amo essa carta. Contudo, a minha carta favorita, aquela que fala ao meu coração, é a epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Eu até me balancei, irmãos, para trazer Efésios capítulo 2 para vocês, mas me parece que Romanos capítulo 1 retrata melhor o nosso tema, esses pecados reais, o que eles significam. Mas para nós compreendermos o motivo pelo qual o apóstolo Paulo gasta 3 capítulos daquela que, segundo a maior parte da igreja, é a epístola mais importante que ele escreveu, nós precisamos criar um contexto para a compreensão desses 3 capítulos. Por que foi que Paulo gastou 3 capítulos do seu documento mais importante falando sobre pecado? Por que na teologia do apóstolo Paulo a doutrina do pecado é tão importante? Ora, para compreendermos por que foi que Paulo gastou 3 dos 16 capítulos de Romanos escrevendo sobre pecado, nós precisamos voltar muitos séculos no tempo, até a porção final da terceira viagem missionária. Por ocasião da porção final da terceira viagem missionária, em algum momento por volta do ano 58 depois de Cristo, o apóstolo Paulo estava deixando a cidade de Éfeso e o objetivo dele seria atravessar toda a primeira porção da Europa e chegar até Roma. Ora, por que é que só após alguns anos, quando ele já tinha feito 3 longas viagens missionárias, o apóstolo Paulo resolveu deixar a região mais ao oriente do mundo e atravessar toda a Europa para pregar o evangelho? Ora, isso acontece por 2 motivos. E esses motivos são preponderantes para que nós possamos compreender o contexto em que foi escrita a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Em primeiro lugar, de acordo com Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 10, quando Paulo concluiu a sua terceira viagem missionária, toda aquela região mais ao oriente do mundo, toda aquela região que saía desde Jerusalém até a Ásia Menor, já havia sido evangelizada. É bem verdade que não eram todas as pessoas daquela região que haviam recebido o Senhor Jesus como Salvador, mas boa parte de todas aquelas províncias romanas já haviam sido alcançadas pelo Evangelho. E o apóstolo Paulo havia assentado no seu coração o desejo de sempre ser um missionário pioneiro. Ele nos diz em Romanos capítulo 15, que o desejo do seu coração era falar do Senhor Jesus em regiões onde o Senhor Jesus ainda não era conhecido. Ele queria ser esse missionário pioneiro, de modo que quando ele nos diz, em Atos capítulo 19, versículo 10, que já havia, junto com demais irmãos, evangelizado toda aquela região mais ao oriente do mundo, agora ele se sentia livre para deixar aquela região e atravessar literalmente o mundo inteiro para falar do Senhor Jesus em uma região em que ele ainda não era conhecido. Nós encontramos isso em Romanos capítulo 15. Perceba, abra sua Bíblia rapidamente, em Romanos capítulo 15. Em Romanos capítulo 15, Paulo vai dizer a partir do verso 18: porque eu não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavras e por obras, por força de sinais e de prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico, esse Ilírico que Paulo chama é toda aquela região que fica mais ao oriente da Europa, desde a Macedônia até a Grécia. Lembram das cidades? Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto. Vocês estão fera, irmãos? Pois bem, o Ilírico, Paulo diz, desde Jerusalém até o Ilírico, tendo divulgado o Evangelho de Cristo. Agora olhe para o versículo 20 de Romanos capítulo 15. Esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio.
Paulo queria falar de Jesus onde Jesus já era conhecido? Não, ele queria ser sempre um missionário pioneiro. Só que agora ele não tinha mais campo de atuação. Olhe para o versículo 22, ele diz: essa foi a razão porque também muitas vezes eu me senti impedido de visitar-vos, ou seja, de visitar Roma, a capital do império. Paulo tinha um campo no Oriente, queria ser missionário pioneiro. Os irmãos de Roma queriam que ele fosse lá, só que Paulo queria falar de Jesus. Então ele diz: por essa causa eu me senti impedido, não tinha condições de ir até vocês. Agora olhe para o verso 23. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões, por que ele diz isso? Porque em Atos capítulo 19, versículo 10, ele nos afirma que toda aquela região já havia sido evangelizada. Pegaram, irmãos? Muito bem, agora sim, Paulo diz no final do verso 23 de Romanos capítulo 15: agora eu desejo visitar-vos, e eu penso em fazê-lo quando eu estiver de viagem para a Espanha. A Espanha, nesse momento, era literalmente o fim do mundo. Você lembra do Jonas? Do Jonas, o profeta fujão? Quando Jonas foi comissionado pelo Senhor para pregar em Nínive, e ele não quis obedecer, para onde o Jonas quis fugir? Justamente para a Espanha. Tarsis ficava na Espanha. Se você pegar o mapa mundi, você vai ver que Jerusalém fica numa ponta do mapa, e a Península Ibérica fica na outra ponta, do lado oposto. Você tem que atravessar todo o velho mundo, todo o continente europeu. Quando Jonas fugiu para Tarsis, ele estava literalmente indo para outra ponta do mapa, para o fim do mundo. Paulo agora está dizendo para a igreja de Roma: eu quero falar de Jesus para os nossos irmãos espanhóis, mas eu não tenho condições financeiras para isso. Então eu gostaria de reunir condições de chegar até vocês, porque Roma ficava bem no meio do caminho. E a partir de Roma, eu gostaria que vocês investissem na minha vida. Perceba, o motivo que deu vazão à mais profunda epístola teológica do Novo Testamento, na verdade, é um pedido de ajuda missionária. Paulo diz: eu gostaria de passar por vocês de viagem para a Espanha. Eu tenho condições de chegar até aí, mas a partir daí eu não tenho mais condições. Por quê? Porque a viagem durava 1 ano. Você tem ideia? Esse povo era muito apaixonado por Jesus, irmãos. Mas muito mesmo. Então Paulo resolve escrever uma carta para a igreja de Roma, em um primeiro momento para conseguir um auxílio missionário, para poder chegar até a Espanha. Contudo, ele próprio nos disse, no versículo 22, que ele não conhecia a igreja de Roma pessoalmente. Então nós temos um problema agora. Por quê? Como Paulo vai escrever um documento pedindo uma oferta missionária para uma igreja que ele nunca colocou os pés, que ele não conhece pessoalmente? Então o apóstolo Paulo, agora em Romanos capítulo 1, você vai abrir a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 1, vamos lá. Lá em Romanos capítulo 1, vai reiterar o que nós estávamos estudando no capítulo 15. Olhe para Romanos 1,13. Paulo vai dizer: porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes eu me propus a ir ter convosco, no que agora tenho sido impedido. Por quê? Porque ele queria falar de Jesus onde Jesus não era conhecido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também agora a vós outros em Roma. Pois bem, Paulo criou o contexto. Ele disse que vai passar em Roma de passagem, o objetivo dele é falar do Senhor Jesus para todos os povos que ainda não o conhecem, mas que ele só reúne condições financeiras de chegar até Roma. A partir de Roma, ele precisa de um apoio missionário. Para que essa carta não fosse escrita apenas com a intenção de pedir essa oferta, e Paulo ficasse meio que sem jeito perante a comunidade, ele resolve também abençoar a igreja de Roma. E de que maneira ele abençoa a igreja de Roma? Compartilhando uma doutrina teológica. E muito provavelmente Paulo ficou a pensar: mas que doutrina eu compartilho com a igreja de Roma?
Será que eu falo sobre escatologia, pneumatologia, teontologia? Paulo não sabia se a igreja era robusta teologicamente ou se era uma igreja que estava dando seus primeiros passos do ponto de vista da teologia. Então, quem sabe, depois de pensar muito tempo, ele resolveu compartilhar uma doutrina que é indispensável para qualquer igreja. Quer seja a igreja de Roma, ou a igreja da Espanha, a igreja lá no Presidente Médici, aqui no Jeremias, todos nós precisamos dessa doutrina. E que doutrina seria essa? O plano de salvação. Paulo resolveu falar sobre soteriologia, começando com a depravação total do homem até a glorificação. Uma doutrina magnífica, pela primeira vez na história, aquilo que era tradição oral desde o Antigo Testamento, agora finalmente vai ser sistematizado. Paulo vai resumir toda a doutrina. Ele vai dizer, irmãos, por A mais B, que aqueles que de antemão conheceu, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses justificou. E aos que justificou, a esses predestinou. E aos que predestinou, a esses também glorificou. Desde a depravação total do homem até a glorificação. E no final, quando Paulo finalmente conclui todo o seu argumento, ele próprio se vê tão absorto, tão maravilhado com essa doutrina que é tão sublime, que a sensação que nós temos é que Paulo solta a pena, ele se levanta da sua mesa, começa a andar pelo salão onde provavelmente ele escrevia e diz assim em voz alta: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus pensamentos, quão inescrutáveis são os teus caminhos. Paulo olha para tudo que ele escreveu, aquilo que Deus havia dado a ele, e ele diz: meu Deus, como isso é belo, Senhor! Quem foi o teu conselheiro? Quem foi que te deu palpite para escrever isso? Ou melhor, quem foi que primeiro te deu para depois receber? E ele próprio responde: ninguém. Como ele conclui, irmãos? Porque dele... Não é magnífico? Isso é doutrina teológica do capítulo 1 até o capítulo 11. Qual é o primeiro aspecto da doutrina? É a doutrina do pecado, que vai do capítulo 1 até o capítulo 3, verso 20. Como é que Paulo introduz a doutrina? Paulo não conhecia a igreja de Roma. Então ele diz assim para a igreja de Roma: meus irmãos, vejam só. Eu estou compartilhando um argumento teológico com vocês, sem conhecê-los. A única coisa que de fato sei é que no meio dessa igreja, assim como todas as demais, há gentios e há judeus. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, que essa doutrina que estou compartilhando, na minha maneira de ver, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Portanto, eu quero dizer desde já, que quer vocês recebam essa doutrina, quer não, eu não me envergonho dela, porque para mim, o homem só pode ser salvo por meio da fé. Da fé que eu vou apresentar a vocês. Irmãos, é um argumento muito forte, sim ou não? É maravilhoso. Nas palavras do apóstolo Paulo, ele diz, Romanos 1,16... pois não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito. Devia ser escrito com letras douradas, não é, irmãos? É sensacional. Pois bem, agora o apóstolo Paulo, que criou todo esse contexto, colocou uma pulga atrás da orelha dos irmãos de Roma. Mas que doutrina tão importante é essa? Porque é que Paulo, esse grande expoente da nossa fé, afirma categoricamente que não se envergonha dela. Quer nós aceitemos essa doutrina, quer não, Paulo está dizendo, eu não me envergonho dela. Essa doutrina é o poder de Deus. Quer vocês queiram ser salvos, sejam gentios, sejam judeus, vocês precisam se render a ela. Que doutrina é essa? Ora, para nós valorizarmos a doutrina, antes de falar dela, Paulo prefere primeiro falar da nossa doença.
A doutrina é o antídoto, a doutrina é o remédio. Você só valoriza o remédio se você tiver certeza que a doença pode te matar, sim ou não? Ora, irmãos, convenhamos. Quando nós estamos com um leve resfriado, nem no médico a gente vai, não é? Toma lá uma sopa, qualquer coisa, às vezes não toma nada. Nós falamos para nós mesmos, é bobagem, não é? Mas quando o organismo não funciona bem por algum motivo, e você vai no médico, e o médico olha para você e fala assim, rapaz, eu quero mais exames. Você já começa, meu Deus do céu. Quem não jejuava começa a jejuar, quem não orava começa a orar, quem nunca mais tinha feito voto começa a fazer, começa a lembrar das promessas, né? Vai lá no fundo do baú. Pois é, irmãos, nós somos assim. Porque quando o médico faz aquela cara de maior preocupação, nós temos a tendência humana de valorizarmos mais o exame e o medicamento. A gente não atrasa um minuto, não é? Quando o médico fala assim, olha, ou toma, ou a coisa vai complicar. Você diz assim para o médico, pode deixar comigo. Deixa comigo. Não passa um minuto. Paulo usa a mesma estratégia para que aquela comunidade atendesse à urgência do que significa o pecado. Para dessa maneira valorizar o antídoto, o remédio, Paulo começa falando sobre o pecado. E como a igreja de Roma era dividida entre gentios e judeus, como todas as demais igrejas daquele primeiro século, Paulo dividiu os 2 capítulos iniciais para tratar especificamente de cada um daqueles grupos. No capítulo 1, Paulo prova que os gentios estavam em condenação e lhes explica quais eram seus pecados reais. É o tema da nossa aula de hoje. E no capítulo 2, Paulo vai provar para os judeus que eles também possuíam seus pecados reais. É muito interessante, irmãos. Nós não temos tempo para fazer toda essa análise, mas depois você pode fazer uma leitura mais detida em casa. Você vai levar em consideração o seguinte: Paulo vai usar a criação para provar que nós, que somos gentios, estamos em condenação, capítulo 1, do verso 18 até o verso 32. E depois, no capítulo 2, ele vai usar a linhagem de Abraão, a lei e a circuncisão para provar que os judeus também estavam em condenação. Eles eram herdeiros de Abraão, mas não se comportavam como filhos de Abraão. Eles haviam recebido a lei, mas não cumpriam a lei. Pelo contrário, o nome de Deus era blasfemado por conta da irreverência deles. Eles haviam recebido a circuncisão no prepúcio, mas não haviam recebido a circuncisão no coração. As 3 teses dos judeus caem por terra. De modo que no capítulo 3, versículo 9, olhe para o capítulo 3, verso 9. Romanos 3, 9. Paulo vai juntar o que ele disse no capítulo 1 com o que ele disse no capítulo 2. Aí ele vai dizer assim em Romanos 3, 9. Que se conclui? Perceba, ele acabou de provar no capítulo 2 que os judeus estavam também em condenação. Romanos 3, 9. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Ou seja, o judeu, por ser judeu, não precisa da cruz? Não, Paulo diz. Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado, já temos provado. Perceba, se você pegar um livro de teologia sistemática, Ramar Teologia vai ser, sei lá, umas 300 páginas. Paulo escreve 2 capítulos e fala assim, eu já tenho provado. Só com 2 capítulos. Olhe para o versículo 9. Que todos, e essa palavra todos engloba todos os seres humanos, à exceção de Jesus. Paulo diz, nós já temos provado que todos, tanto judeus como gregos, leia-se, gentios, estão debaixo de quê? Do pecado. Então ele vai trazer uma série de citação dos salmos para dizer isso. Não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há ninguém que faça o bem e que nunca peque. Qual é o resumo de tudo isso? O resumo dos 3 capítulos. Romanos 3, 23, que a gente sabe de cor. Sabe por que Romanos 3, 23 começa com essa palavra pois? Essa palavra pois significa com base em tudo que eu falei até agora.
com base em tudo, capítulo 1, capítulo 2 e até metade do capítulo 3. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pois bem, mas como é que nós, gentios, pecamos? O que foi que aconteceu que nos alienou dessa maneira? Porque Deus se encontra irado contra os povos gentios. Ora, para nós compreendermos o motivo pelo qual Deus se encontra irado, antes de nós fazermos, nesses minutos finais, uma breve reflexão do capítulo 1 de Romanos, há 4 informações que são fundamentais. Em primeiro lugar, quando Deus criou o primeiro casal, o Adão e a Eva, olha onde a coisa vai começar. Deus havia sido taxativo com eles. Deus havia dito o seguinte: vocês podem comer de toda a árvore do jardim, menos de uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no momento em que vocês comerem dela, vocês certamente morrerão. Então nós vamos dividir Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17, em 2 premissas. Em primeiro lugar, Deus havia feito um pacto com o homem. Nós chamamos esse pacto de pacto federativo ou pacto das obras. Consistia em Deus obedecer, ou melhor, consistia em o homem obedecer a Deus para que dessa maneira ele permanecesse na presença do Senhor. Para que Deus soubesse onde se encontrava o coração do homem, ele criou um gatilho, ele criou um mandamento, um parâmetro para que o homem obedecesse. A árvore do conhecimento do bem e do mal. O que aquela árvore significava? Aquela árvore significava o desejo do homem de ser igual a Deus, de ser o senhor do seu destino, o capitão da sua alma. Em outras palavras, o homem deveria comer daquele fruto quando tudo mais que Deus havia feito para a glória dele e para a alegria do homem não fosse mais suficiente. Quando todas as demais árvores não fossem mais suficientes, todas as aves dos céus, animais da terra, peixes do mar, e até a presença de Deus na viração do dia não fosse mais suficiente, o homem deveria pegar daquele fruto e comer. Porque quando o homem pegasse daquele fruto e comesse, ele estaria dizendo para Deus: eu não tenho prazer nas tuas regras, eu sei o que é melhor para a minha vida. Eu quero me assentar ao seu lado e ser semelhante a você. Eu quero ser o meu Deus. Isso é rebeldia, é pecado. Quando Deus estabelece o limite e nós estamos para além do limite estabelecido por Deus, nesse momento nós pecamos. E o salário do pecado é o quê? A morte. Deus foi taxativo. No momento em que você se levantar contra mim, eu vou matar você. Por que é que Deus precisa fazer isso? Porque o homem só possui vida se estiver conectado com Deus. Perceba, o homem foi criado com base em que elemento? Vocês lembram? O pó da terra. Quando Deus criou o homem do pó da terra, no momento em que ele foi criado, o homem já tinha vida? Não, ele era um ser inanimado. Ele não era animado, ele não possuía vida. Se fez necessário que o Senhor o tomasse e soprasse em suas narinas fôlego de vida. E esse arque, esse ruache, esse espírito, esse vento, ele é peculiar, porque fôlego não é algo que simplesmente nos é dado. Fôlego é algo que tem que ser dado, mas que tem que ser mantido. E o homem só pode continuar vivo se ele estiver na presença de Deus, em comunhão com Ele. Se esse relacionamento é rompido, o homem não tem como sobreviver, porque o fôlego de vida do homem é Deus. Quando Adão se levanta e rompe esse relacionamento, ele morre. A pergunta é: qual a extensão do pecado do homem? Quando Adão pecou, quem pecou com ele? Na teologia, nós afirmamos que Adão é o nosso cabeça federal. Por isso que se diz que o pacto é um pacto federativo, um pacto de obras. A palavra Adão, etimologicamente, significa humanidade. Quem Adão representava? Todos nós. No momento em que ele caiu, todos nós caímos com ele. Todos nós somos filhos de Adão. Nós sabemos que Deus estabeleceu um mandamento, que ele foi quebrado e qual a consequência. A última pergunta importante é: como é que a gente resolve esse BO, irmãos? Como é que a gente paga essa conta?
Deus agora se encontra irado porque ele foi desobedecido. Para que ele não contrarie a sua palavra, e a palavra de Deus não pode cair por terra, o pecador precisa pagar a sua dívida. E Deus foi enfático: a alma que pecar, para satisfazer a justiça de Deus e apaziguá-lo em sua ira, o pecador precisa morrer. Só há perdão de pecado se houver derramamento de sangue. Como Deus satisfaz a sua justiça? Matando o pecador. É justamente aí que reside toda a beleza da morte vicária de Cristo. Por que é que se diz que a morte de Cristo é uma morte vicária? O verbo vicário, na língua portuguesa, significa substitutivo. A pergunta é: como Deus pode perdoar o pecador sem sacrificar a sua justiça? Simples: derramando sangue. O sangue de quem? De Cristo. Jesus nos substitui na cruz do Calvário. O Martinho Lutero olha para a cruz e diz: tomastes sobre ti mesmo aquilo que não eras e me destes aquilo que eu não sou. No momento em que, por meio da fé, nós nos apropriamos do sacrifício da cruz, nesse momento, por meio da fé, nós morremos e somos sepultados com Cristo. Romanos capítulo 6. Mas não apenas isso. Por meio da fé, nós também ressuscitamos com Ele. E isso é magnífico, doutrina da regeneração. O que significa? Como você nasceu ligado a Adão, tendo recebido o pecado de Adão, o pecado original, você já nasce com pecado. E são necessários quantos pecados para nos condenar eternamente? Mas para além do pecado de Adão, nós temos os nossos pecados reais, que é o tema de hoje à noite. Todo dia, infelizmente, nós pecamos, irmãos. Todo dia. E sabemos que o salário do pecado é a morte. Mas no momento em que, pela fé, ao ouvirmos o Evangelho, nós nos apropriamos do sacrifício de Cristo, nós nos unimos a Ele e morremos junto com Ele. Mas não apenas isso, nós também somos sepultados. Em Romanos capítulo 7, Paulo nos ensina que a lei tem poder sobre o homem até quando ele está vivo. Mas no momento em que um dos cônjuges morre, ele está livre desse matrimônio. No momento em que você morre com Cristo, você morre para o seu relacionamento com Adão. Mas só que você não simplesmente morre com Cristo. Há um outro passo. Junto com Ele, você também ressuscita. E quando você ressuscita, Romanos capítulo 7, você ressuscita com uma nova natureza. E agora, pelo fato de você ter morrido para o seu relacionamento, para o seu casamento com Adão, você está livre para contrair novas núpcias. E agora você casa com quem? Perfeito, com Cristo, em uma nova e eterna aliança no seu sangue. Não é fantástico isso? Como é que nós podemos valorizar tudo isso, irmãos, se nós soubermos o que é que o pecado pode causar? Os puritanos, inclusive puritanos congregacionais, diziam o seguinte: o pecado é um mal sem par. Não há nada de bom no pecado. O pecado deve nos fazer chorar, o pecado deve nos fazer sofrer. O pecado deve retirar nossa paz, retirar o nosso sono, retirar o nosso apetite. Foi o pecado que levou o Senhor Jesus até a cruz. No momento em que você compreende essa doutrina, o pecado precisa ser um acidente na sua vida. Você não pode mais ter prazer no pecado. Porque quando você se torna uma nova criatura, pelo fato de Cristo ter substituído você na cruz do Calvário, você passa a não mais pecar contra a lei. Agora, quando você peca contra o amor. O amor que Cristo demonstrou na cruz do Calvário. Vocês conseguiram compreender, irmãos? Pois bem, agora rapidamente vamos olhar para Romanos capítulo 1. É muito fácil de compreender depois dessa introdução. Paulo vai dizer assim, olha só, Romanos 1,18.
A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Paulo está dizendo que Deus se encontra irado contra todos os gentios, porque os gentios é que são retratados em Romanos capítulo 1. A pergunta é, por que é que Deus está irado contra nós? Paulo vai explicar tudo o que eu falei para vocês até agora de uma maneira mais peculiar, mais a miúde, mais profunda. Teologia paulina. Ele vai dizer que Deus está irado, sabe por quê? Versículo 19, por 3 motivos. Porque aquilo que de Deus se pode conhecer é manifesto entre nós. Por quê, irmãos? Porque Deus nos manifestou. Por que é que Deus se encontra irado contra os gentios? Porque através desse teatro maravilhoso chamado criação, Deus tem se manifestado a nós, Ele tem se dado a conhecer. Ele tem se dado a conhecer como, Paulo? Me diga, versículo 20. Deus tem se manifestado através dos seus atributos invisíveis, através do seu eterno poder e através da sua própria divindade. Romanos 1:20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem entre nós desde o princípio do mundo. E como é que isso acontece? Final do versículo 20. Sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Por meio das coisas que foram criadas. Do sol que nos ilumina pela manhã, dos pássaros que cantam, das ondas que quebram na praia dos mares. Deus nos manifesta os seus atributos invisíveis, assim como o seu eterno poder e a sua própria divindade. É impossível olhar para tudo isso e não concluir que há um Deus todo-poderoso que criou tudo isso e que mantém tudo isso. É fato, meus irmãos, Deus tem se manifestado. O Salmo 19, verso 1 diz isso: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. É impressionante. Você pega o seu carro, vai em João Pessoa, você não chegou nem na praia ainda. Quando você começa a ver aquele azul, já acontece algo no coração. É impressionante, não é? Já começa, glória a Deus. Que coisa preciosa, glória a Deus. Irmãos, é magnífico mesmo. Através de toda aquela exuberância, Ele nos comunica os seus atributos, o seu eterno poder, a sua própria divindade. Tudo isso sendo manifesto por meio das coisas que foram criadas. Olhe para o final do verso 20, o que é que Paulo vai dizer? Final do verso 20, última frase. Tais homens são, por isso, porque nós somos indesculpáveis, porque Deus tem se manifestado através dos seus atributos, do seu poder, da sua divindade. Porque nós somos indesculpáveis, versículo 21, olhe para o versículo 21. Porque tendo conhecimento de Deus, nós temos conhecimento de Deus, sim ou não? Tendo conhecimento de Deus, não o glorificamos como Deus, nem lhe rendemos graças, antes nos tornamos nulos em nossos próprios raciocínios, obscurecendo o nosso coração insensato. Aqueles que ainda não se renderam à cruz ensanguentada de Cristo, olham para tudo isso e têm a coragem de dizer, não há Deus. Tudo isso aqui é obra de uma grande explosão há milhões de anos atrás. Sabe essa vida, essa flor que desabrocha, essas cachoeiras que correm diuturnamente, os animais que povoam as florestas, toda a vida que pulula em todo o planeta, o choro de uma criança quando nasce, a alegria dos pais quando vêm os filhos pela primeira vez, dos vovôs quando vêm os netinhos chegando em casa. Para essas pessoas tudo isso é produto de uma célula que surgiu sozinha no mundo, se repartiu e se multiplicou, e se multiplicou, e se multiplicou, e se multiplicou. Aí daí a pouco, irmão, surgiu o primeiro ser.
e o segundo, e o terceiro. E depois de bilhões de anos surgiram os primatas, e dos primatas surgiram os seres humanos, e hoje em dia a gente faz foguete e vai para a Lua. É impossível não olhar para tudo isso e dizer: glória a Deus. Eu me rendo ao teu senhorio, Senhor, tu és magnífico. Tu és perfeito. Tu és extraordinário. Quando isso não acontece, nós roubamos a glória dele. E por que ele se encontra irado com os gentios? Porque ele não divide a glória dele com ninguém. É pecado olhar para uma flor quando desabrocha e não afirmar categoricamente: glória a Deus. Ah, irmãos, é pecado, vai contra a santidade dele olhar para uma cachoeira que corre e não dizer na hora: glória a Deus. Vai contra a glória dele olhar para a imensidão do mar e não afirmar a plenos pulmões: glória a Deus. Por terem conhecimento de Deus e não glorificarem contra Deus, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Deus obscureceu o coração insensato do homem. E o homem, versículo 22, que se acha muito sábio, no final das contas se comporta como um louco. Por quê? Porque é loucura não glorificar a Deus. É loucura não se render ao seu senhorio. O homem, assim como Adão, quer ser o senhor do seu destino. Ele não quer viver para a glória de Deus. Ele acha que consegue fazer tudo o que precisa sem a intervenção do Todo-Poderoso. O homem olha para os céus e diz: eu sou o senhor do meu destino. Eu subirei aos céus, me assentarei ao teu lado e serei semelhante ao Altíssimo. Rebeldia, pecado. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. O que é que Deus diz? Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. 1 Coríntios capítulo 1. Onde está, ó sábio, a tua inteligência? Faz uma torre para chegar até o céu. Babel é uma vergonha, né, irmãos? O que é Babel? Babel é a tentativa frustrada de se relacionar com Deus por outro caminho, senão o caminho que é propiciado por Ele, Jesus. E por que a cruz é tão magnífica? Porque a cruz faz você engolir o seu orgulho, a cruz faz você engolir a sua altivez, a cruz faz você dobrar o seu joelho e reconhecer que todo aquele sofrimento foi por sua causa. Não há outro caminho até os céus, irmãos, senão o Senhor Jesus. Mas você só pode passar por Ele se reconhecer que apenas Ele é Senhor. Quando as pessoas não reconhecem isso, versículo 23, elas mudam a glória de Deus, que é incorruptível, em semelhança do homem que é corruptível, bem como de aves, de quadrúpedes, de répteis. O que é que Paulo está dizendo aqui? Que estes homens que não querem se dobrar a Deus, como alternativa, constroem seus próprios deuses. Mudam a glória de um Deus que é perfeito, à semelhança daquilo que é imperfeito. E eles constroem ídolos que são semelhantes a aves, a quadrúpedes, a répteis. Versículo 24. Por isso. Por quê? Por não valorizarem o conhecimento de Deus, verso 20 e 21. Por se acharem muito sábios, verso 22. Por mudarem a glória de Deus, que é incorruptível, em mentira, verso 23. Por isso, verso 24, Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Os gentios que não querem se dobrar a Deus e que acham que são os senhores da sua própria vida, não conseguem concluir que, na verdade, eles foram abandonados por Deus. Por não valorizarem o conhecimento de Deus, por se acharem muito sábios, por mudarem a glória de Deus, Deus entregou tais homens, olha o termo que Paulo escolheu no verso 24, a imundícia. Pelas concupiscências, pelos desejos do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. E é muito fácil de perceber isso, irmãos.
Aquele que infelizmente ainda não tem Jesus, ele pensa que é senhor da vida dele, que sabe muito bem o que está fazendo. Na verdade, com 11, 12 anos, a gente já diz, não é para o papai e para a mamãe, eu sei o que é melhor para mim. Mas é muita... Não é? Um adolescente de 12 anos olhar para a mãe, que gerou, carregou na barriga 9 meses, trocou as fraldas, alimentou até aquele dia. 12 anos o camarada olha para a mãe e diz, quem sabe o que é melhor para mim sou eu. Imagina com 20, com 30. Deus tem razão para se encontrar irado, sim ou não? A partir do versículo 26, Paulo começa a dar um exemplo dos pecados que essas pessoas que infelizmente ainda não conhecem a Jesus estão cometendo pelo fato de ter sido entregues a Deus para viverem da maneira como querem, alheios à vida de Deus. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia por conta dos desejos pecaminosos do seu coração, porque eles mudaram, verso 25, a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. O Deus dessas pessoas é a ciência, é o dinheiro, é a tecnologia e tudo mais. Adorando e servindo a criatura no lugar? Quantas pessoas não batem no bolso e dizem, o meu Deus é o dinheiro? Outros dizem, eu não acredito em Deus, eu acredito na ciência. Adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. Olhe para o princípio do verso 26. Por causa disso, e aqui nós temos pecados reais, do verso 26 até o verso 31. Paulo vai dizer, por causa disso, Deus entregou essas pessoas, esses gentios que não se dobram à glória de Deus, que não reconhecem como Deus, Deus os entregou a paixões infames. As mulheres mudaram o modo natural das suas relações, se relacionando com mulheres. Os homens também deixaram o contato natural da mulher e se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, homens com homens. E Paulo continua, é uma lista exemplificativa de pecados. Olhe para o verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, é a mesma coisa que Adão fez. Adão sabia que não podia tomar daquele fruto, ele foi lá e tomou. Deus nos dias atuais tem se manifestado através dos seus atributos, do seu poder e da sua própria divindade. As pessoas claramente o reconhecem, não glorificam como Deus, pelo contrário, constroem os seus próprios deuses. Paulo diz a partir do verso 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, exemplos de pecados reais. Olha o que Paulo diz no verso 28, o próprio Deus. Irmãos, como isso é forte. A pior coisa que Deus pode fazer é entregar um ser humano à sua própria sorte. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Como é triste. Pessoas que pensam que estão no controle da vida e não conseguem perceber que, na verdade, são marionetes nas mãos do pecado. Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Então, Paulo traz a lista de pecados reais. Cheios de toda, irmãos, tem que tomar fôlego umas 3 vezes. Preste atenção. Injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamação, calúnia, aborrecimento de Deus, insolência, soberba, presunção, invenção de males, desobediência aos pais, insensatez, perfídia, falta de afeição natural, falta de misericórdia. Ora, veja como Paulo conclui. Ora, verso 32... Conhecendo eles a sentença de Deus, qual é o salário do pecado, irmãos? Conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também os que assim... No capítulo 1, Paulo está provando à igreja de Roma que ele não conhecia pessoalmente,
que aquelas pessoas precisavam desesperadamente do Senhor Jesus. Meus irmãos, vocês acham que quando o Senhor Jesus, na qualidade não de cordeiro, mas de promotor, ler uma lista como essa no grande dia do trono branco, haverá qualquer uma outra solução senão a condenação eterna? Talvez você olhe para um texto como esse de Romanos capítulo 1 e diga assim: ah, pastor, mas eu não sou tão mau assim. Eu gosto muito de um exemplo do pastor Hernandes Dias Lopes. Eu vou terminar agora, na hora, irmãos. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele olha para textos como esse e ele faz uma conta que é muito simples e muito esclarecedora. Ele diz assim: imagine, acho que eu até já contei para vocês aqui. Imagine que você acorda bem cedo pela manhã e você está indo trabalhar, está indo para a universidade e está com o relógio no pulso. E alguém te pergunta assim: que horas são? Aí você olha para o relógio e está 7h59:42. Aí você diz o quê? 8 horas. Mentiu. Né? Faltava 18 segundos ainda. Pecou. Ah, pastor, meu irmão, Deus é santo. Para Deus é 7h59:42. Lembre disso da próxima vez que a gente perguntar o horário. Depois, você está lá dirigindo o seu carro, a sua moto, tem aquela plaquinha, limite máximo de velocidade, 40 quilômetros, mas não é um pardalzinho e o guarda não está lá. Se não é pardal, se o guarda não está e a plaquinha tem 40, a gente passa com quanto? 100. Pecou. No final do dia, você trabalhou o dia inteiro, está cansado, não vê aquela pedra mais alta no calçamento. Aí você dá aquele chute na pedra, a sua unha vai bem longe. Aí você fala assim: glória a Deus. Pecou. 3 pecados em um dia. Para fazer uma conta mais fácil, digamos que o mês tem 30 dias. 3 pecados, 30 dias, quantos pecados? Em 10 meses. Em um ano. Cerca de 1000, concordam? 1000. Quantos anos você tem? Paulo conseguiu a atenção da igreja de Roma, sim ou não? Agora todo mundo está olhando para o verso 16 e 17 e está dizendo: Paulo, que doutrina é essa da qual você não se envergonha? O que significa ser justificado? O que significa ser perdoado? Qual é a solução? Qual é o antídoto? Como eu posso ser perdoado? Então, em Romanos, capítulo 3, versículo 21, Paulo vai dizer assim: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus para todos e sobre todos os que creem, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados por meio da casa que tem no Jeremias, do carro, da conta bancária, do sobrenome chique, sendo justificados gratuitamente por meio da sua, mediante a redenção que há no sangue de Cristo Jesus, no sangue de Cristo. Todos os seus pecados perdoados, um a um, no momento em que ele pegou aquela cédula, essa lista que eu acabei de ler, ele retirou da sua vida e a fixou, triunfando sobre principados e potestades na cruz do Calvário. E você, meu irmão, que estava destituído das alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, por meio do sacrifício sangrento de Cristo, agora você é família de Deus, sendo edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus,
a pedra angular. Porque não foi por meio de prata ou ouro, coisas corruptíveis, que você foi perdoado da sua vida fútil, mas pelo precioso sangue de Cristo, sangue de um cordeiro sem defeito e sem mácula, de modo que agora você é sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, escolhido por Ele para manifestar na terra os valores do seu reino. Não é magnífico? Ah, irmãos, eu sou pastor por conta da beleza dessa mensagem. É magnífico, é muito bonito. Pois bem, deu para ter uma ideia do que significam os pecados reais, irmãos? E de como eles são perversos, como nós precisamos desesperadamente do antídoto, que é o sangue de Cristo na cruz. Amém? Pois bem, 3 aplicações e nós oramos. Primeira delas, todos os homens são indesculpáveis perante o Senhor, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há nada que nós possamos fazer enquanto seres humanos para mudar essa realidade. Não há nada que nós possamos oferecer a Deus para pagar a nossa dívida. Por isso nós precisamos nos apropriar da cruz, com toda a força do nosso coração, para que Cristo nos substitua. Na morte de Cristo, única, perfeita, suficiente e eficaz, o preço foi pago, a ira foi afastada, e aquilo que nos separava de Deus não nos separa mais. Não há mais querubins ao oriente do jardim, uma espada flamejante que obstrui o caminho. O véu que nos separava não nos separa mais. Nós vivemos todos os dias coram Deum, na presença de Deus. Em segundo lugar, por causa disso, a única forma de afastarmos a ira de Deus e voltarmos a ter paz com Ele é por meio do sangue que foi derramado na cruz. E é muito fácil de ter acesso a esse perdão. Romanos capítulo 10, versículo 9. Eu gosto muito desse texto. Diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, como isso é bonito, não é? Serás só. Não é magnífico? Meu Deus, como é magnífico! Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para... Porque não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos, senão o nome de quem? É magnífico isso! Ó profundidade das riquezas! Tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem foi o teu conselheiro? Quem foi que primeiro te deu para depois ser restituído? Ninguém. Porque dele... Senhor, nós te amamos com toda a força do nosso coração. Tu és o nosso bem maior, Tu és o nosso único e verdadeiro Deus. Obrigado pela maneira magnífica com que o Senhor tem cuidado de nós. Nós somos o Teu povo, nós nos orgulhamos da cruz, Senhor. Nós queremos levar a mensagem da cruz até os confins da terra. Nós nos orgulhamos de andar com esse livro na mão, meu Deus. De sermos o Teu povo, o Teu rebanho. Ah, Deus, manifesta a Tua glória e o Teu poder sobre nós. Nós somos ovelhas do Teu aprisco. Nós somos o povo que se chama pelo Teu nome, Senhor. E nós Te amamos, ó Pai, e queremos passar toda a eternidade ao Teu lado, porque valorizamos aquilo que foi feito por nós na cruz do Calvário. Que essa conferência teológica, toda ela seja uma bênção, e que nós possamos aprender muito sobre o pecado para valorizarmos ainda mais aquilo que foi feito por nós na cruz. É assim, meu Deus, que nós oramos e por tudo Te agradecemos. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Muito obrigado.